Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 87 desse estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Como eu anunciei na semana passada, hoje nós vamos buscar informações dentro da obra espírita sobre o que Allan Kardec teria dito a respeito da política, já que nesse final de semana nós teremos eleições, né, municipais, e essa questão da política é algo que muitas vezes coloca todos nós, não apenas os espíritas, mas todos nós cidadãos, numa difícil decisão, porque muitas vezes não compartilhamos das ideias dos candidatos que se apresentam, mas, por outro lado, nos sentimos até culpados por não participar desse processo eleitoral. Eu vou trazer dois aspectos bastante distintos, mas que nos servem a refletir. O primeiro deles está na Revista Espírita de 1862, e o título é a Revista Espírita de fevereiro de 1862, Resposta ao requerimento dos espíritas de Lyon por ocasião do Ano Novo. Não vou contextualizar aqui a questão, mas, de forma geral, eles pedem a Kardec que continue enviando a eles lições, informações esclarecedoras. E tem uma questão aqui, um parágrafo bastante interessante que Kardec vai destacar sobre a necessidade de não se misturar religião e política, algo que sempre foi muito presente entre nós, mas se Kardec faz questão de deixar claro isso aos espíritas de Lyon, é porque, de alguma forma, a política, em alguns momentos, acaba por ingressar dentro da casa espírita. E ele faz a seguinte advertência: devo ainda vos assinalar uma outra tática de nossos adversários, que é a de procurar comprometer os espíritas, impelindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são da sua alçada e que poderiam, a justo título, despertar suscetibilidades sombrias. Não vos deixeis, não mais, vos prender nesta armadilha. Afastai com cuidado em vossas reuniões tudo o que tem relação com a política e com questões irritantes. As discussões sobre esse assunto não levariam a nada, senão a vos suscitar embaraços, ao passo que ninguém pode achar de censurar a moral quando ela é boa. Procurai no Espiritismo o que pode vos melhorar. Está aí o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis lhes serão a consequência muito natural. Trabalhando para o progresso moral, possuireis os verdadeiros e os mais sólidos fundamentos de todos os melhoramentos, e deixai a Deus o cuidado de fazer as coisas chegarem a seu tempo. Opondo, pois, no próprio interesse do Espiritismo, que é ainda jovem, mas que amadurece depressa, uma inabalável firmeza àqueles que procurarem vos arrastar num caminho perigoso. É muito importante essa advertência de Allan Kardec, porque nós vemos com grande frequência, e se você participa de alguns grupos de redes sociais das casas espíritas, percebe que muitas vezes aqueles espíritas, trabalhadores, participantes do movimento espírita, acabam por se perder nessa questão de opiniões e questões políticas, adotar este ou aquele partido, ideias que vêm, de alguma forma, influenciar na própria atividade dentro da casa espírita. E Allan Kardec faz essa advertência: não devemos, por enquanto, nos envolver demais nesses processos. E é claro que o não se envolver demais não significa não participar da política, mas não nos envolvermos sentimentalmente, de uma forma mais fervorosa, porque há pessoas que tomam essas questões políticas como sendo algo que faz parte da sua própria vida. E, na verdade,
isso faz parte de uma administração maior do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, mas que nós, acima de tudo, temos Deus coordenando essas atividades. Então, façamos a nossa parte, tomemos as nossas opiniões, participemos da vida política, mas tomando cuidado para que a política não entre dentro da casa espírita e que venha a se misturar e até sobrepor o verdadeiro propósito da doutrina espírita, que é a transformação moral. Participemos da vida política, sem deixar que a vida política interfira nas nossas questões morais, que às vezes a gente acaba se perdendo. E um segundo comentário de Allan Kardec está aqui no livro Obras Póstumas, em que ele vai falar sobre os karmas coletivos, os débitos coletivos, e que é um texto muito interessante, que ele denomina as expiações coletivas, e faz uma referência para nos dizer que, de certa forma, aqueles débitos que nós temos de forma individual, os compromissos que eu assumi comigo mesmo, por falta de paciência, por alguma ganância, alguma questão moral ainda pendente em mim, elas também se refletem no grupo familiar de que eu faço parte e no grupo social de que eu faço parte. Ele diz assim: outro tanto se verifica hoje com relação às leis que o estudo do Espiritismo dá a conhecer. Podem aplicar-se sem medo de errar as leis que regem o indivíduo, a família, a nação, as raças, ao conjunto dos habitantes dos mundos, os quais formam individualidades coletivas. Há nas faltas do indivíduo as da família, as da nação, e cada uma, qualquer que seja o seu caráter, se expia em virtude da mesma lei. E aí ele vai comentar mais adiante de que os membros de uma família, de uma sociedade, os cidadãos, todos estamos relacionados por conta de algum débito do passado. Se você for procurar em algumas anotações do Espiritismo mais atual, e eu sempre comento aqui muito por alto, porque o objetivo desse nosso estudo é estudar a obra de Kardec, mas nós temos obras avalizadas dentro do estudo da doutrina espírita, psicografias de Chico Xavier, principalmente, que relatam situações em que o nosso país estaria envolvido, participando desse débito, dessas expiações coletivas, por conta de compromissos do passado, de guerras com outras nações. E não podemos esquecer que nós viemos, habitantes atuais, provavelmente, se não de outros mundos, mas também da Europa, deste continente que foi cercado de conflitos, e aqui chegando também vivemos muitos conflitos. Então, tudo isso gera, para nós, um débito coletivo. Nós participamos de alguma forma dos grandes processos de corrupção, de assassinatos, nos beneficiamos em algum ponto dessas investidas desses administradores, muitas vezes corruptos, muitas vezes equivocados, porque todos estávamos ainda naquele momento de ignorância moral. Pois bem, como a humanidade avança, nós avançamos o nosso processo de evolução individual e também participamos desse processo de evolução coletiva. Então, os problemas que nós temos relacionados à nossa sociedade, eles não irão se resolver enquanto todos nós coletivamente não estivermos melhores. Enquanto toda uma sociedade não estiver resgatado os seus débitos coletivos, não estiver avançado moralmente, esses problemas ainda permanecerão conosco. Isso não quer dizer que algum político, algum administrador não possa resolver determinados pontos específicos. Mas essas grandes chagas da humanidade, elas fazem parte desse nosso processo de expiação coletiva. Assim como os problemas dentro da nossa família e, em última instância, os problemas particulares de cada um de nós. Não é por acaso que estamos habitando determinada cidade, determinado país, determinado estado, naquele momento histórico.
Não é por acaso que eu e você estamos habitando o Brasil nesse momento. E não significa que o fato de eu um dia vir a me transportar e mudar para outro país, eu vou sair dessa condição. Não, eu vou carregar esse débito até que ele esteja resolvido. São aquisições que nós tivemos do passado por conta desses conflitos coletivos e que precisam ser resolvidos. E isso resulta nesses problemas sociais, nessas dificuldades que nós temos dentro do nosso plano material e que a passos lentos vão se resolvendo, porque a passos lentos também os problemas morais se resolvem. Enquanto toda a humanidade não estiver corrigida nesses conflitos, nessas questões morais, também a questão coletiva vai estar no mesmo passo. Por isso a importância de nós participarmos de uma forma consciente, racional, lúcida dos processos eletivos, da política como um todo. Forma racional, escolhendo pessoas corretas, honestas, que tenham um bom propósito. Porque essas pessoas, assim como nós, todos estamos numa caminhada evolutiva. Todos estamos ressignificando os nossos conflitos morais. Agora, não nos esqueçamos de que esses administradores são pessoas que estão no mesmo patamar evolutivo que o nosso. Também têm a possibilidade de se equivocarem, de errar, tropeçar, porque estamos todos ainda aprendizes deste evangelho, destas leis morais. Façamos nossa parte, oremos a Deus e roguemos a Ele que inspire a todos esses administradores para que, tomando posse de seus cargos, venham a contribuir para que toda a coletividade consiga dar realmente um passo adiante. Não deixe de fazer boas escolhas, hein? Quero convidá-lo para nos próximos programas nós fazemos uma reflexão em torno do tema da morte, da desencarnação, e que Kardec trouxe questões muito elucidativas, principalmente para aqueles que no mês de novembro, no dia de finados, acabam por se mostrar mais sensíveis diante da ausência física de alguns dos seus familiares. Então, que nós possamos nos adiantar nesse estudo para que, nesse momento, tenhamos mais lucidez e possamos, quem sabe, levar uma palavra de conforto a esses irmãos nas horas de saudade, nas horas que se recordam dos seus amores que já retornaram à vida espiritual. Ok? Aguardo vocês na próxima sexta-feira para nós mais uma vez nos reunirmos e estudarmos a obra de Kardec, refletindo as suas lições, os seus ensinamentos. Que Jesus permaneça em seu lar, que lhe abençoe, lhe dê uma boa semana de muita paz e muito amor e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!